aqui em Isaías, pessoal. Mateus abençoando muito mesmo, dando mensagem, capítulo 54. Isaías 51, desculpa, o versículo que é 4, sempre troco. Isaías 51, versículos 4 e 5. Isaías é chamado profeta messiânico, foi o que mais falou do Messias no Antigo Testamento. Capítulo 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Bem, eu estou dando essa mensagem bem desde cedo, tá bom? Perto está a minha justiça. Só que para mim e para você, isso hoje não tem. Por quê? A justiça hoje já chegou. Eles não tinham recebido ainda a justiça de Deus que está em Cristo Jesus, na obra redentora, na obra do Calvário. Então ele está dizendo aqui, porque a minha justiça está perto, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, a ilhas me aguardarão e o meu braço esperarão. Isso é importante. Aí nós vamos para frente ainda, Isaías 64, versículo 6. Essa palavra agora é um despertar para nós. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. O que ele está dizendo para nós? Nós temos que prestar bem atenção nisso, porque nem sempre nós queremos a justiça de Deus na vida de alguém. Às vezes queremos a nossa justiça, principalmente quando a pessoa nos ofendeu, nos afrontou, nos machucou, nos fez alguma coisa, tem ideias diferentes das nossas, então nós queremos a nossa justiça e não a justiça de Deus. Isso não pode acontecer. Por quê? Nós vamos para o Novo Testamento, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Nós não temos que saber se Jesus tinha o cabelo grande ou o cabelo pequeno, se ele tinha a pele clara ou morena, queimado o sol pelo local. Isso é uma especulação que não deve existir no nosso meio. Mas também ele está falando aqui, ele diz assim, a ninguém, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu conto algumas histórias de um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. E conta a história de um homem que ele tinha assassinado. A palavra é essa, ele era um oficial, mas as pessoas faziam oposição, ele matou um homem na presença da filha deste homem. Depois esse homem começou a ser evangelizado pelo marido dela e foi levado até a casa. Quando ela recebeu, ela deu um abraço nele, deu o ósculo santo, um beijo no rosto, que é costume deles, e disse, seja bem-vindo ao nosso lar em nome de Jesus. E ele sabia quem era aquela mulher, que era a filha de um homem que ele tinha assassinado, matado. E ela também sabia. Mas por quê? Nós não podemos ver as pessoas, entenda bem, se elas conheceram Jesus, se elas receberam Jesus, aquela pessoa é uma nova criatura. Claro, existe a lei dos homens, que a pessoa tem a culpa, ela vai ser condenada, vai ter pena para cumprir, mas estamos dizendo é a vida cristã, que nós temos que aprender a viver, porque o Senhor Jesus disse que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o Deus da cura divina, o Deus da prosperidade, é o Deus do amor também, é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão. E nós nem sempre queremos essa justiça, mas se fosse conosco, gostaríamos que as pessoas nos tratassem como novas criaturas, mas nós não tratamos, às vezes, as pessoas como elas deveriam ser tratadas. Mas, pastor Jaime, se a pessoa ainda não aceitou Jesus, nós temos que orar, torcer, entenda, no bom sentido, que é vibrar com a conversão dela. Devemos desejar a conversão dela e não outra coisa. E não devemos desejar que aquela pessoa conheça a Cristo. Deus me deu uma palavra esses dias, agora eu volto aqui já. Efésios 5, capítulo 5, versículo 11. Aqui do lado. Efésios, capítulo 5, versículo 11. Diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nós não devemos nos comunicar com as obras infrutuosas das trevas. Um exemplo, nós não podemos nos comunicar com a feitiçaria, mas com feiticeiro sim. Ué, pastor Jaime, como com feiticeiro? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Às vezes é parente nosso, mas porque nós nos convertemos, agora eu não falo com aquela feiticeira, eu não falo com aquele macumbeiro, afinal de contas, não, você deveria. Sempre você ligava, feliz aniversário, parabéns, Deus te abençoe. Mas depois que você se converteu, você se tornou crente, evangélico, e você não fala com esse povo, eu falar agendalha? Eu vi alguém usar esse termo, né? Não, é que você tinha que falar. Aí que você tinha que se comunicar com essa pessoa. Bom dia, primo, bom dia, boa tarde. Feliz aniversário, telefonei para televar. Ele dizia, rapaz, ele fala comigo ainda. Você dá o sinal do amor de Deus. Mas as pessoas confundem. E elas não querem. Então, voltando na 2 aos Coríntios, 5,16, assim que aqui, ninguém conhecemos segundo a carne. Se a pessoa é salva, ela aceitou Jesus, ela é uma nova criatura, vejo ela como ela. Mas se ela não aceitou, farei de tudo para ela aceitar. Aí que vem a mensagem. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, as coisas velhas se passaram, acabou. Elas não existem mais, né? Aquele rancor que nós tínhamos, ou aquele... Não existe. Aí diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o quê? Os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, não a palavra da condenação. Então eu não falo com ele porque eu sei a vida que ele tem aqui, uma vida errada, mas aí que ele tem que falar. Ele se prostrou uma vida promíscua, devassa, aí que temos que falar, porque temos a palavra, temos que deixar a porta aberta para entrar no coração daquela pessoa, ser amigável, entende? E isso a igreja não quer. Mas por quê? Porque nós nos tornamos religiosos e não praticantes da palavra. Repito, não é só de pão, de cura divina, de libertação, é de toda a palavra, essa é a palavra de Deus, que a nossa justiça, ela é trapo. Nós queremos o quê? Esse cara não vale nada, essa pessoa, então, não é isso. Nós também não tínhamos valor nenhum, mas ele pagou um outro preço. A Bíblia diz que Deus morreu por todos, mas vai chegar a parte que eu quero falar agora, e diz assim, e de sorte que somos embaixadores da paz de Cristo, representantes dele, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus, que ele morreu por todos os homens, morreu por mim, morreu por você, mas morreu por aquela pessoa que talvez nós discriminamos ou rejeitamos, ou não queremos contato com ela porque ela tem uma vida errada, uma vida... Não, nós devemos fazer de tudo para alcançá-la, principalmente se for da nossa casa, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Mas aqui tem uma coisa que nós perdemos muito. O quê? Segunda carta, Romanos, segundo eu chamo agora, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Diz assim, sendo, pois, justificados pela fé. O que é justificado? Inocentados pela fé. Hoje eu falei que uma coisa que atrapalha muita pessoa é a emoção. Como assim? A pessoa às vezes fala isso, eu sinto a presença de Deus, já ouviu me falar isso? Eu sinto, dava uma presença tão bonita, eu senti um calor, eu senti um vento passar, tudo bem, não estou dizendo que é errado não, é até bonito sentir a presença de Deus, mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê, não é ao que sente. Então se você sente ou não, por exemplo, a proteção divina, a presença de Deus na sua vida, ele disse, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele diz, estarei contigo quando? Todos os dias, até contando, ele está. Eu não preciso ver um homem de branco do meu lado, posso até ver, mas eu não vejo. Sempre que fala de branco, poderia ser sei lá, de outra cor, né? Entenda? Porque Jesus, quando apareceu no Apocalipse, ele estava com as vestes salpicadas de sangue, roupa manchada de sangue. Então você ia se assustar, um homem ensanguentado ali. Mas assim que era a roupa dele, marcada de sangue. Então, a pessoa fica sentindo, é como eu vi, por exemplo, batismo com o Espírito Santo. Cada pessoa que foi batizada tem uma experiência. Eu tive a minha experiência, você teve. Tem gente que sentiu um calor, tem gente que sentiu um arrepio, tem gente que sentiu isso, tem gente que não sentiu nada. Aí o que você ouve a experiência de alguém e você quer também parar com isso. É a mesma coisa o perdão, sendo justificados, inocentados pela fé.
não é por qualquer coisa. Eu sei, pastor Jaime, eu já pedi perdão para Deus, mas eu não sinto perdão. Você não tem que sentir, você tem que crer. Porque, não saia daqui, primeira carta de João 3,20, o que diz lá para nós? Diz assim, olha só, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece o quê? Todas essas coisas. Quer dizer, ainda que meu coração me condene, ainda que eu sinta condenação, mas Deus diz que eu estou perdoado. Deus diz que eu sou uma nova criatura. Eu ando então pela fé. Eu sou justificado pela fé. E temos paz com Deus pelo Senhor Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração como? Pelo Espírito Santo que nos foi dado, pronto. E quando eu estou com, mas pastor Jaime, como é que eu posso sentir paz se eu estou com uma doença, estou com câncer, um exemplo, ou estou com uma tribulação no casamento, meu marido está assim, minha mulher, a paz é com Deus, vem, tudo vai produzindo em você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira, glória a Deus. Essa é a justiça de Deus, mas não sou eu, você é todos os homens, ele morreu por todos. Aí você pula um pouquinho, vai pelo versículo 12, e ele diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, o chamado pecado original, e pelo pecado a morte, assim a morte passou também a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ninguém precisa, eu falei do dia, você já notou uma coisa, você precisa ensinar uma criança a mentir? Precisa? Não. Neném, você mexeu aqui, neném faz assim, ó. Tá, mas só o jeito dele já vê que ele está errado, já está se entregando, né? Está tão nervosinho. Neném, fala, sou vô, então vou falar vô, né? Aí vai assim, vovô não vai brigar, vovô não vai brigar com você, tá bom? É só que você não deve fazer isso. Se você fez, tem que falar para você ter o perdão do vovô e o perdão do papai do céu, e já está com a palavra, com uma pregação para ele, mas com palavra aceita por ele, para o entendimento dele. Entenda, você não tem que. Aí o neném faz assim, então neném, e agora você fez? Neném estava mentindo, mas é comum, entenda? Mas por isso que a Bíblia ensina o caminho, a palavra ao pequenino, que quando ele crescer não se desviará dele. Nós temos que ensinar isso. Ele aprendeu o caminho para não se desviar dele. Aí ele diz, vamos para o 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, qual é de Deus, não dos homens, dom é tádio, é presente, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Nós oramos, cantamos, Deus reina através de mim, Jesus reina, não, somos nós que vamos reinar através dele. O que é reinar? É dominar. Você não vai ter mais o domínio das trevas sobre você, não vai ter. Você não entende, porque uma pessoa cristã que pratica a palavra, ela foi ofendida, ela foi afrontada, mas ela não guarda nada. Por quê? Porque ela sabe que a luta dela não é contra a carne e o sangue. Ela reina por Jesus Cristo. Mas como é reinar por Jesus Cristo? Veja comigo que é revelação isso aqui. Lá no Apocalipse, você sempre lê isso aqui comigo, 19:13. Diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, depois eu vou voltar a falar sobre isso, porque o nome é a palavra de Deus. Você reina pela palavra de Deus. Se você não tem a palavra, você não reina, você é dominado, você domina pela palavra. Então vem um mau pensamento, um pensamento pecaminoso, está amaldiçoado esse pensamento. Por quê? Porque eu sou morto para o pecado. O que eu falei? A palavra de Deus, Romanos 6:2.
Minha mente está confusa, depressão, pânico, perturbação, pensamento até de morte, de suicídio. Está amaldiçoado esse pensamento. Aí eu cito a palavra, porque Deus me deu a mente de Cristo. Então eu reino, eu consigo dominar com a palavra de Deus. A palavra de Deus que vem pela justiça de Deus, que me fez acesso ao reino de Deus, até o domínio de Deus na minha vida. Isso vale para você. Isso vale para todos os homens. Nós precisamos de reinar por Jesus Cristo. Daqui a pouco tem mais.